Salve, salve, galera! E aí? Tudo de boa? Todo mundo tranquilão, só na manha do jabuti? É isso aí, tranquilidade sempre. Tranquilidade sempre. Vamos deixar essa ansiedade de lado, vamos deixar essa ansiedade para quem quiser ela. Essa juventude precisa se libertar desse mal. Para isso, você precisa ter um pouquinho de paz, procurar dentro de você mesmo. Então, é a dica do professor Jorginho de Geografia. Por que eu estou falando isso? Terceiro ano, garotada aí está a 1000 por hora. Não se desespere por pensar no futuro. Foca no seu presente. Ou seja, fique de olho nas nossas aulas aí, faça as anotações, fique no presente. Esqueça o futuro e também esqueça o passado. Viva o presente, ok? Fica aí a dica para você que está se preparando aí para Enem, para o vestibular, ansioso pelo que vem aí para frente, beleza? Sempre calma, beleza? Então já começou nossa teleaula, vamos lá no quadro, meu diretor? O professor já chega dando a dica aí de como você tem que se comportar nesse mundo moderno que a gente vive. A gente sempre tem que estar procurando tranquilidade, beleza? Então, nós vamos hoje continuar falando sobre essa questão ambiental, que ela é muito discutida. A questão ambiental contemporânea, ela é uma verdadeira bomba relógio, uma polêmica. Quando se fala em crise ambiental, ninguém quer esse menino, ninguém quer cuidar, principalmente os países desenvolvidos. Ninguém quer assumir a sua culpa. Todo mundo quer ajudar, mas quer fazer bem menos do que pode. Beleza? Quem, professor, faz isso? Os maiores poluidores do mundo. China e Estados Unidos. Beleza? Então, a gente vive esse mundo que tem essa crise ambiental, ok? Para isso, a gente precisa despertar para uma consciência ecológica, uma consciência que busca saber viver neste planeta, saber viver de uma forma em que você agrida cada vez menos o meio ambiente. Porque tem consequências, né? Vai ter, não para você apenas, não para mim, mas para todo mundo. E o que a gente faz aqui no nosso estado, no nosso país, reflete também no clima do mundo. Quantas coisas a gente tem visto acontecer na televisão, claro, está relacionado ao que a gente está fazendo com o meio ambiente. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. O aumento da produção e da exploração dos recursos naturais, impulsionado pela expansão do consumo, olha só, falando novamente do consumo, que nós falamos na aula passada, fizemos até algumas reflexões interessantes sobre consumir sim, né? Ser consumista não, esse consumismo deixa para lá, ok? Use apenas aquilo que é necessário, compre apenas o que é necessário, ok? A gente vai ter um planeta por muito mais tempo. Beleza. Impulsionado pela expansão do consumo, pode ser apontado como uma das principais causas do intenso processo de degradação ambiental que temos hoje. Tá vendo aí? Impulsionados pela expansão do consumo, ok? Ao longo das últimas décadas, à medida que os problemas ambientais foram se agravando e seus efeitos começaram a colocar em risco os complexos mecanismos naturais que regulam e sustentam a vida na biosfera, muitos estudiosos passaram a assegurar que a humanidade está vivendo uma profunda crise ambiental. Olha só, a
A humanidade está vivendo uma profunda crise ambiental. Martinez, 2013. Então, galera, esta foto, esta imagem, ela é impactante, porque ao mesmo tempo que ela nos parece ser um cemitério, tem a cruz ali, né? Cemitério, e ao mesmo tempo evidencia que é um cemitério também de árvores. Um lugar seco, sem nenhuma vegetação, tudo já morto. E então faz essa analogia aí com a questão da vida humana, a perda da floresta, porque nós, se nós olharmos no contexto da nossa essência enquanto natureza, nós fazemos parte, sim. Nós temos uma árvore, tem vida, nós temos a vida. Estamos em sistemas biológicos diferentes, mas é vida, ok? E a única que se chegou ao nível de consciência é o ser humano. E aí, nós, por ter chegado nesse nível de consciência, nos dá o direito de devastar e destruir a nossa própria casa? Olha só que reflexão, né? Chega até a ser uma reflexão meio que filosófica, para você ficar aí pensando, professor, realmente será que todos nós precisamos ter esse nível de consciência? Sim, todos nós precisamos ter, beleza? Vamos lá no quadro com mais informações. Hoje em dia existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele, ok? Preocupações na atualidade: devastação indiscriminada dos ecossistemas terrestres, decorrente de quê? Do aumento do desmatamento e das queimadas predatórias. Qual é a consequência disso? Diminuição drástica dos ecossistemas naturais, causando a extinção de muitas espécies animais e vegetais. É claro que quando você devasta, você está impactando um ecossistema, você está impactando a biota, a vida naquele ecossistema. Quando você está devastando, quando você está queimando, você está destruindo parte de um bioma, ok? Bioma este que é, no caso da Amazônia, a nossa casa. Então, realmente tem consequências e graves, não só para nós, mas para o planeta. Vamos lá? Olha aí, desmatamento no Brasil. A Mata Atlântica aumentou a área remanescente de 12% para 14,5% entre 2010 e 2012 em razão de reflorestamento. Olha só, áreas desmatadas e remanescentes. Amazônia Legal, em quilômetros quadrados, 5 milhões. Área remanescente, 4 milhões e 323 mil quilômetros quadrados. Então, a área desmatada da Amazônia já foi 15%. Área da Mata Atlântica. Olha só a Mata Atlântica, de 1 milhão e 300 mil, área original, só temos hoje 189 mil. Então, a Mata Atlântica é um percentual muito alto, 85,5% da Mata Atlântica foi derrubada, foi queimada, foi devastada, ok? Os Pampas Gaúchos, área original, 177 mil, bem menor. É um bioma muito menor mesmo do que a Mata Atlântica, do que a Amazônia Legal. Fica só restrito ali ao sul do Brasil. Então, 54% dos Pampas Gaúchos também já foram devastados. Cerrado tem uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ainda tem 1,5
Isso quer dizer que já foi para o espaço praticamente a metade. 49% do cerrado foi devastado no Brasil. Caatinga, 826 mil quilômetros quadrados. A área remanescente, a metade, 441 mil. Isso equivale a 46% de devastação, ok? E o Pantanal, é uma área também pequena, né? Em relação aos outros biomas, como o Cerrado e a Amazônia, de 150 mil quilômetros quadrados, e já foram, a área remanescente ainda é 127 mil. Então, nós podemos dizer que a Amazônia e o Pantanal são os que sofreram menos intervenção humana na questão de queimada e desmatamento. Mas, por outro lado, eu quero que você entenda que existe a proporção. Lembra que vocês estudaram isso lá com a professora Lucy e o professor Maurício, a questão da proporcionalidade. Ou seja, 15% da Amazônia cabe não sei quantos, não sei nem como é que eu vou fazer cálculo aí, mas muitos pantanais cabem dentro desses 15%. É proporcional, ok? O Pantanal ele é menor e também é 15% de devastação dele, de todos os pampas, né? E o Pantanal. Mas a Amazônia é muito maior, então o impacto é muito maior. 1% da Amazônia é um absurdo de milhares de quilômetros quadrados, porque nós estamos diante da maior floresta tropical do mundo, ok? Então, não queiramos igualar uma devastação nos Pampas ou no Pantanal com uma devastação na floresta amazônica, que vai ser muito maior, ok? Proporcionalmente, matematicamente falando. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, vamos apagar novamente e falar disso que eu acabei de falar aqui, né? Relembrar que 15% da floresta amazônica é um absurdo de terras, milhares de quilômetros quadrados a mais do que o Pantanal, beleza? E aí uma nova imagem falando sobre o avanço sobre a natureza, maiores reduções de vegetação florestal por estado entre 2000 e 2020, ou seja, num período de 20 anos, valores em quilômetros quadrados. O Amazonas perdeu 21 mil quilômetros quadrados em devastação. Rondônia, meus queridos, Rondônia devastou o dobro, olha só, o dobro, 40 mil, beleza? 40 mil. O Acre, aqui do lado, 9.700. Mato Grosso, quase que o dobro de Rondônia, 74 mil. Goiás, 8.900. A Bahia, 8.300. Maranhão, 9.300. 9.300. O Pará, 120 mil quilômetros quadrados. É o campeão. Beleza? Então, esses são valores altíssimos de perda de floresta em todo o território brasileiro. Beleza? Então, vejam que em Rondônia, falando do nosso estado agora, falar especificamente do nosso querido estado, em 20 anos perdeu 40 mil quilômetros quadrados de devastação. O Amazonas, 20 mil, vamos arredondar para 20 mil. Mas, novamente, vamos falar em proporcionalidade. Rondônia é menos da metade do estado do Amazonas, bem menor do que o Amazonas. E devastou o dobro. O dobro. Isso quer dizer que nós teremos o que aí? Nós teremos um impacto muito maior em Rondônia.
um impacto ambiental muito mais visível no estado de Rondônia do que no Amazonas, beleza? Novamente falando de proporcionalidade. Desmatamento na Amazônia, substituição da floresta, a gente faz essa substituição da floresta principalmente para pastos ou lavouras monocultoras, ok? Nossos queridos alunos estão ouvindo aí falar de algo que eles conhecem muito melhor do que o professor Jorge. Estão aí na ponta. A cada ano chega a estiagem e repete-se, derrubada e queimada. É isso? E cada vez mais há esse avanço dentro da floresta para queimar, fazer pastos, fazer novas lavouras, enfim. Nós tivemos um período também muito severo de devastação. Claro que ainda acontece hoje, mas na década de 70 e 80 era um absurdo que se queimava na Amazônia. Inclusive, olha só, é incentivado pelo próprio governo. Muito louco isso que eu falei agora, né? Porque era uma uma hipótese de que a pessoa estava interessada em ter aquela terra. Era abrir a clareira e queimar. Aí sim, agora vamos plantar, tá? Olha, aquele agricultor ali realmente está colocando mão na massa, né, para produzir. Então, era mais ou menos uma política de governo. Queimar, para devastar, para plantar. E assim foi por anos e anos, na década de 70 e 80. Okay? O Brasil ficou visto a nível mundial, os olhos do mundo se voltaram para o Brasil. Depois disso, houve projetos para conter esse avanço da devastação. Projetos que, inclusive, veio dinheiro do Banco Mundial investir no Brasil para a gente diminuir esse desmatamento. Beleza? Hoje não está tão diferente, mas o impacto é bem diferente, porque são tempos diferentes e situações diferentes. Hoje a gente tem um país que faz combater, né? Nós temos, o Brasil já passa por esse processo de saber e entender que realmente a gente precisa manter a floresta em pé. Então, embora saibamos que existe muita devastação, nós também temos muita gente querendo preservar a floresta em pé. E aí, por esses números que a gente viu agora, nesse mapa, né? Vamos lá no quadro, meu diretor? Vamos lá no quadro. Então, esses números que nós mostramos agora, a gente pode perceber o quanto que ainda precisamos avançar na questão da fiscalização pelos órgãos públicos em todo o território nacional, ok? E os órgãos do meio ambiente. Área de floresta derrubada na Amazônia, de janeiro a agosto, por quilômetro quadrado. Desmatamento. Desde 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até 2022. Então, depois de nós termos passado por um período de, digamos assim, menos derrubadas, a partir de 2018 volta a crescer exponencialmente essas derrubadas na floresta amazônica. Beleza? Então, a gente tem problemas ainda seríssimos, né, de falta de fiscalização. Muitas dessas são derrubadas clandestinas, queimadas clandestinas, que não têm o apoio e não têm documentação legal para fazê-las, ok? E também pelo tamanho da própria Amazônia, sabemos que é difícil fiscalizar, beleza? Olha só essa imagem, galera. Gases expelidos pelas chaminés das fábricas de escapamento dos veículos, assim como queimada nas florestas, aumentam a concentração de poluentes atmosféricos.
Chernobyl, cidade russa, uma das mais poluídas do mundo. Olha só, parece uma queimada aqui no céu, né? Para vocês verem como... agora eu acabei de falar do Brasil, né? Mas a gente tem um nível de poluição também muito grande em outros países do mundo, como a Rússia, ok? Aqui a gente está mostrando uma área urbana de alta poluição. Agora a gente tem um fenômeno chamado ilha de calor nas regiões urbanas. Por que ocorre o efeito ilha urbana de calor? Olha só, de um lado a gente tem a zona rural, beleza? Vamos mudar aqui a cor. A zona rural. Essa zona rural tem árvore, tem campos, tem floresta, tem rios, tem lagos. Então, a absorção e retenção do calor vai ser menor na zona rural, ok? Já na cidade tem concreto, tem prédios de concreto, tem asfalto, tem casas, telhas, então pouca floresta, poucas árvores, então a absorção e retenção de calor vai ser maior. Quando, principalmente as pessoas que vivem nas cidades, né, quando elas voltam para casa depois do trabalho, não é visível, é sentido o calor que fica nas paredes dos prédios, dos condomínios, né? Das 6h30, o asfalto ainda está muito quente. Então isso, e eu estou falando de, por exemplo, Porto Velho. Agora imagina uma cidade grande como São Paulo, Manaus, Cuiabá, são cidades bem maiores que Porto Velho. O calor ainda é muito intenso, mesmo acabando o dia ensolarado. Ele permanece por horas e horas até dissipar esse calor e esfriar. E depois vira dia novamente e começa tudo de novo. Então, esse calor exagerado que permanece ali na cidade por essa verdadeira selva de pedra, chama-se ilha de calor. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, é isso. Então, nas cidades, a cidade vai ser de 3 a 10% mais quente do que a zona rural, ok? Então, a transpiração das plantas e a evaporação da água do solo. Então, aqui haverá uma maior inserção da água que vai atingir ali o lençol freático. Aqui não, a água vai penetrar menos nesse solo, vai ter aquele escoamento superficial pelos esgotos, é isso, a céu aberto. Então, torna-se bem mais delicado e difícil ter uma cidade com um clima ameno, ok? Uma temperatura amena. E ainda tem lugares que têm a chuva ácida, em lugares altamente contaminados pelas indústrias, as chaminés que não param, que jogam na atmosfera o CO2. Então, vai haver ali a mistura de vários gases, como acontece, por exemplo, na Europa. Esses gases vão liberar ácidos na atmosfera que vai se misturar com a nuvem e vai cair em forma de chuva. Essa chuva vai ser chamada chuva ácida, ok? A chuva ácida, ela destrói plantas, edifícios, polui as fontes de água e o solo, ok? Tudo isso acontecendo, ilhas de calor em vários lugares do mundo, milhares de cidades médias e grandes, e de grande porte no mundo inteiro, aglomerações humanas em vários lugares do planeta, e a devastação que vimos agora há pouco, em todos os lugares do mundo, não estou falando apenas da Amazônia, tá bom? Vai ocasionar o que chamamos de efeito estufa. O efeito estufa, diga-se de passagem, ele é necessário, beleza?
Como assim, professor? Efeito estufa, a gente tanto fala em efeito... Não, porque ele é necessário quando ele era de forma natural. Porque esse efeito estufa, ele é o que dá também a possibilidade de ter vida no planeta. Existe uma sintonia entre inclusive até com a distância do planeta Terra em relação ao Sol, como se fosse uma coisa bem sincronizada. Entenderam? Então, só que agora a gente está jogando muita poluição no ar. E o que é uma estufa? É algo que é tapado assim, justamente para conter aquele calor e não deixar aquele calor sair. É isso que nós estamos fazendo com a atmosfera, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Explicar melhor aqui, ó. Olha só, a luz do sol, de uma forma natural, ela é dissipada, esse calor. Isso aqui é o efeito estufa natural, é quando ele sai, ok? A incidência da radiação solar chega na Terra, aquece a Terra, mas o que é excedente é dissipado para fora da atmosfera. Só que com essa quantidade de poluição que todo dia jogamos na atmosfera, como essa imagem aqui, que a gente tem lá da Rússia, e vários lugares do mundo também tem essas contaminações. Então, isso multiplica por tantas milhares de cidades que poluem, né? Estão jogando, as milhares de indústrias que estão jogando essa fumaça na atmosfera. Esse calor não consegue se dissipar e ele fica contido aqui, porque essas partículas evitam de sair o calor da atmosfera, evita que seja dissipado para o espaço, beleza? Ocasionando assim o efeito estufa. E aí a gente também tem os recursos hídricos, que também têm impactos quando a gente mexe com esses recursos hídricos. Por exemplo, uma construção de usina hidrelétrica, ela altera o fluxo natural das águas, ok? Como se não bastasse, interfere no ciclo das cheias e da vazante, sem falar que também pode interferir na reprodução dos peixes. A fauna e a flora são afetados pela poluição das fontes hídricas provocado por esgoto domésticos, industriais, resíduos químicos aplicados nas lavouras. Então, galera, fauna e flora dos recursos hídricos, de mares, oceanos, rios, lagos, garapés. Olha só, eu falei em garapé, é uma coisa que está mais próxima da gente, né? É isso aí. Os garapés, tantos lugares onde vocês moram aí, quantos garapés vocês viram que secou, não tem mais água? Quantos garapés que agora, um dia, estava dentro da cidade, era um garapé onde todo mundo tomava banho, agora só corre lixo, resíduos e esgoto das casas, das cidades. Então, isso é corriqueiro em vários lugares do mundo, ok? Não é só uma coisa que só acontece no Brasil, não, tá? Vários lugares do mundo é assim, beleza? Então, é uma outra preocupação. A gente está contaminando também os recursos hídricos, beleza? Lá no Rio de Janeiro, né? Aquela Baía de Guanabara, quando você passa ali na orla, tem muitos dejetos sendo jogados ali diretamente no oceano, ok? Na praia ali. E tem muitos lugares que fede, ok? Isso, estamos falando de uma cidade que existe, né? A cidade maravilhosa. E realmente uma cidade, uma das mais lindas do mundo, de beleza natural e exuberante. No entanto, poluição. Falta de gerenciamento dos resíduos sólidos, dos resíduos líquidos e etc. faz com que a gente esteja fazendo isso, contaminando o oceano, os mares, os rios, lagos, garapés, e muitos desses garapés já viraram esgoto, infelizmente. Vamos lá no quadro, meu diretor?
A crise ambiental contemporânea também é marcada pela superexploração dos recursos naturais renováveis e não renováveis, fato que tem causado a grande preocupação em relação à exaustão, né? Ou seja, acabar a escassez desses recursos imprescindíveis à sociedade. O desmatamento e as queimadas realizadas para a exploração da madeireira, assim como para a abertura de novas áreas agrícolas, vem provocando a diminuição das áreas florestadas. Olha, só para a gente ter uma noção de uma devastação de uma floresta, imaginem uma BR. Construir uma BR não é tão simples. Construir uma BR tem que devastar a floresta de um lado ao outro. Pelo menos uns 300 metros, não sei, não sou dessa área. Mas imagine numa reta quantas árvores, quantos quilômetros quadrados vão ter que ser devastados. Sem falar que a biota, os animais que transitavam ali, que tem por instinto que atravessar, e agora virou uma BR, por exemplo, quantos animais não morrem ao querer atravessar, né? A estrada, são atropelados pelos veículos. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Pois é, professor, eu vejo isso aqui acontecer direto aqui na BR, perto da nossa cidade. Pois é, acontece aqui, acontece em todos os lugares do mundo, nas BR. Muitos animais silvestres morrem. E aí a gente também tem a degradação não só dos recursos hídricos, mas a gente também pode falar de degradação do solo, ok? Quando você tira a floresta, a gente pode ver acontecer o surgimento de vossorocas, assoreamento do rio, enche de terra lá o fundo do rio e isso chama-se assoreamento, deslizamento de encostas, tira-se a floresta, cai aquelas imensas barrancos de terra e às vezes pode causar até catástrofe natural. As pessoas vão morar lá, ver aqueles morros, né? Então, é sério isso aí também. Início de processo de desertificação. Tem lugares que, pelo próprio solo já ser muito frágil, ele entra em processo de desertificação. Solos que já são, por exemplo, arenosos, ok? Olha um exemplo aí de erosão. Professor, aqui perto de casa tem uma imagem parecida com essa. Pois é, não é só perto da sua casa, em vários lugares do mundo isto acontece, no Brasil e no mundo, ok? Uma área íngreme, tirado totalmente a floresta e não é o suficiente o capim, né, para sustentar toda essa terra quando vem grandes quantidades de chuva. Só que aí a gente tem que ter o despertar da consciência ecológica. A preocupação com o agravamento dos problemas ambientais levou, a partir da década de 60 e 70, ao surgimento de movimentos ambientalistas organizados pela sociedade civil como forma de protestar, alarmar, cobrar mudanças para reverter o preocupante cenário de degradação da natureza promovido por nós, sociedade. Os movimentos ambientais começaram a se fortalecer lá na Europa e nos Estados Unidos. Óbvio, é lá que é muito devastado, ok? São as áreas mais industrializadas do mundo, são entre as principais áreas mais industrializadas do mundo, é isso? A partir de alguns grandes desastres ambientais ocorridos lá na década de 70. Acontecimentos: contaminação do ar na cidade de Nova York e Londres entre 52 e 60, ou seja, eram lugares altamente com poluição atmosférica. Intoxicação por mercúrio nas baías de Minamata e Niigata entre 53 e 65, lá no Japão. O acidente com o navio superpetroleiro Torrey Canyon, ocorrido no Canal da Mancha em 67. A redução da vida aquática em alguns dos grandes lagos dos Estados Unidos. A morte de aves causada pelo efeito de DDT. Então, foi nesse contexto que a temática ambiental adquiriu projeção e ganhou espaço nas grandes discussões internacionais. E aí, lá nos idos 1972, a ONU realizou em Estocolmo, Suécia, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente.
Temas da conferência: reduzir, modificação da paisagem, ou seja, deixar a paisagem o mais intacta possível. Outro tema interessante: precisamos preservar e manter a qualidade da água. Outro tema interessante que até hoje é falado: temos que ver a questão das mudanças climáticas que são consequências da atividade humana em nosso planeta. Redução de desastres naturais, que está relacionado às mudanças climáticas. É isso? Limitar a utilização de pesticida na agricultura. Então, as conferências sobre o meio ambiente reuniram os principais líderes mundiais. Então, desde Estocolmo, a gente tem tido muitos outros encontros sobre meio ambiente, conferências, como a Rio+10, Eco92, Rio+20. E a gente viu que toda vez que se fala nesses grandes encontros sobre meio ambiente, aparecem os movimentos ambientalistas, que geralmente não atuam só no Brasil, mas como esses dois aqui, atuam no mundo. Greenpeace e WWF são ONGs universalmente conhecidas, mundo afora, que são ambientalistas que querem preservar o planeta Terra e interferem em muitas causas, em muitos países, como o Brasil, ok? Aí aqui no Brasil nós temos a ONG Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, SOS Mata Atlântica, enfim. A gente também tem dentro do nosso próprio planeta, do nosso próprio país, né, a consciência de que a gente precisa preservar. Então, a Mata Atlântica, a gente viu lá no começo da aula que ela é o bioma mais devastado do Brasil. Então, é um SOS mesmo, de verdade, porque com o passar do tempo ela pode simplesmente desaparecer. E olha só que legal isso aqui para nossa reflexão. Os norte-americanos, se a gente tivesse um nível de consumo deles, a gente precisaria de 1, 2, 3, 4, 5 planetas para se manter. Imagina se todos nós consumíssemos como norte-americanos. Olha só, o africano não precisa de muito, menos, até porque é o lugar mais delicado em relação à questão do consumo no mundo. Então, está aqui uma grande reflexão, vou circular os dois. Quantos planetas quantos planetas Terra precisaríamos ter se todos nós fossemos norte-americanos? Olha, a gente precisava de 5 planetas Terra, a Europa precisava de 2,5, a Ásia Oriental e Oceania 0,72, a África 0,61 e a América Latina 1,1. Beleza? Então isso aí fica de reflexão para que a gente saiba que, inclusive, Estocolmo foi polêmico quando teve, porque, lembra do neomalthusianismo? Então, estavam querendo colocar a culpa nos países pobres, dizer que o resultado de tanta devastação estava relacionado à pobreza dos países que estava devastando para querer se desenvolver. E aí, inclusive, o Brasil foi um dos que não assinou, não. Quer dizer que vocês agora são desenvolvidos e a gente não pode se desenvolver? Então, foi um embate, né, de ideias que, enfim, até hoje a gente tem esses novos encontros, geralmente são encontros muito polêmicos, ninguém quer assinar, ninguém quer assumir a sua culpa, então, geralmente são encontros regados por muitos dissabores, muitos interesses, principalmente econômicos. Ninguém quer deixar de crescer economicamente no mundo, principalmente os países já desenvolvidos. Beleza? Era o que tínhamos, galera, para o momento. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!